Vamos então dar início à sessão, à última ação ordinária deste mandato, e dando cumprimento aqui, suprimindo antes de mais as lacunas da mesa e por pedidos de substituição, eu questiono se algum membro desta Assembleia se opõe que a membro da coligação, Bárbara Pessoa, nos auxilie nos trabalhos. As pessoas de acordo? Bárbara, por favor. Iniciamos então com o ponto 1 da ordem de trabalhos, período de intervenção do público. Eu questiono se algum dos fregueses aqui presente pretende usar da palavra. Quem pretende usar da palavra, por favor, que se inscreva junto da mesa. Podem dirigir-se ambas à mesa. Pode vir também, senhora. É comigo, sim. Até já pode ficar aí, eu vou chamá-lo, entretanto, deixe só anotar assim. Maria da Conceição do Oliveira Costa, isso. Pode sentar, eu já lhe chamo, está bem? Sente no seu lugar, sim, claro que sim. Já vamos perceber. Bem, temos duas freguesas inscritas, dou então a palavra a Dulce Bizarro para a sua intervenção. Olá, boa noite. Saúdo todos os presentes nesta Assembleia de Freguesia. Estou aqui em representação da CDU e apresentamos-nos nesta Assembleia de Freguesia no período dedicado ao público, aos fregueses, porque, infelizmente, queremos nós, não fazemos parte desta Assembleia, na qual participamos por 40 anos, desde 2021. O motivo da nossa presença é um tema que parece ressurgir do passado, trazido à campanha eleitoral para estas eleições autárquicas por uma das forças políticas concorrentes, que pela sua importância e consequência na vida dos munícipes sanjoanenses, nos exige ser trazido a esta última sessão da Assembleia de Freguesia. A força política em causa considera, então, a existência desta junta de freguesia como inútil e, para utilizar a elevação democrática dessa campanha, considera-a mesmo, e peço perdão pela expressão, um tacho. A junta de freguesia e, consequentemente, o seu órgão deliberativo é entendida pela Constituição da República Portuguesa como a estrutura de poder autárquico mais próxima das populações. E este é o papel que deve efetivamente continuar a assumir. São João da Madeira tem apenas uma freguesia, tal como Alpiarça, Barrancos, São Brás de Alportel, Porto Santo. Mas queremos que, se questionássemos estas populações, tal como aconteceu no passado, não quereriam de certo ver extintas as suas freguesias. O facto de termos apenas uma freguesia num concelho com considerável densidade populacional não significa de todo duplicação ou sobreposição de atividades, de ação, de projetos e de intervenção na cidade. Pode sim traduzir-se no aprofundamento e no alargamento dessa intervenção autárquica na vida associativa, cultural, desportiva e ambiental da cidade, e até mesmo numa maior capacidade de intervenção social junto das franjas mais frágeis da população. Para tal, basta que o trabalho autárquico seja levado a cabo em colaboração estreita com a Câmara Municipal para coordenação de ação e de avaliação da eventual necessidade de delegação de competências. A pretendida extinção da freguesia significaria menos meios e agentes de intervenção. Significaria abdicarmos da atribuição de fundos a aplicar na cidade. Significaria a perda de serviços prestados pela Junta de Freguesia à comunidade
e, a título de exemplo, os serviços administrativos, os de caráter social, os de gestão dos espaços públicos, os de realização de eventos e de ações de ordem cultural e ou desportiva, a promoção da cidade e das suas associações e instituições, a segurança na sua colaboração que leva a efeito com as forças de ordem e bombeiros. Afinal, esta circunstância de freguesia única, de freguesia-concelho, que poderia ser fator potenciador da ação da Junta de Freguesia, porque em estreita colaboração e coordenação com a Câmara Municipal, é, à falta de argumento válido, apontada por esta força política como motivo de extinção. Colocam-se-nos a todos, queremos nós, várias questões por analisar e responder. O que aconteceria, então, aos trabalhadores da Junta de Freguesia? Quem providenciaria às populações os serviços administrativos atualmente assegurados pela Junta de Freguesia? Quem se substituiria à Junta de Freguesia na ação social e cultural? Este assunto parece-nos por demais importante pelo impacto que tal extinção, a acontecer, teria na qualidade de vida da cidade e no acesso e usufruto do serviço público por parte dos sanjoanenses. A CDU, independentemente dos resultados obtidos nas próximas eleições autárquicas, continuará a lutar pela manutenção, alargamento e melhoria das instituições autárquicas e dos serviços que presta à população. O retrocesso civilizacional que parece querer perpassar toda a nossa sociedade não pode também atingir a concretização democrática do poder autárquico. E é por isso que trazemos este tema à Assembleia de Freguesia. Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Dulce. Tem a palavra a freguesa Maria da Conceição Costa. Boa noite a todos. Vou apresentar-me. O meu nome é Conceição, tenho 76 anos e sou viúva do Sr. Manuel Basílio, construtor civil. Eu, como sanjoanense que sou, quero manifestar o meu agradecimento à Junta de Freguesia de São João da Madeira, que é dirigida pelo Sr. Rodolfo Andrade, nosso presidente, e a toda a sua equipe, que nos tem dado muitas alegrias e bons momentos vividos, tanto em passeios como nas idas à praia, durante os meses de julho e agosto. É muito gratificante para nós todos, aqueles que não têm condições para sair de casa. Por isso, esse gesto só vem favorecer todos aqueles que, de outra forma, não sairiam do seu canto, o que é o meu caso. O nosso presidente pensa em todos nós. É um homem humilde e que se expressa muito bem a sua simpatia. Quanto ao nosso presidente da Câmara, Sr. Jorge Sequeira, também quero agradecer da mesma forma e é de louvar tudo o que faz por nós, pois através do almoço de convívio, organizado pela Junta de Freguesia, nós conhecemos pessoas e criamos laços de amizade que ficam para a vida. Por tudo isto, que é feito a pensar nos sanjoanenses, o meu obrigada e espero que continuem com o vosso excelente trabalho. Parabéns de São João da Madeira e dos seus sanjoanenses. E estão todos de parabéns e assim me despeço. O meu muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Conceição. É sempre um gosto receber os fregueses e ouvi-los falar nesta Assembleia. Apesar de não terem sido dirigidas as palavras do Sr. Presidente, eu questiono se pretende usar da palavra neste ponto. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos. É sempre um gosto muito grande ter esta sala composta, como é óbvio, não é? E é um gosto ainda maior ter fregueses que aqui vêm apresentar as suas questões, os seus comentários, os seus elogios, as suas críticas, porque isto ajuda-nos a fazer cada vez mais e melhor. E isto é sinal que a freguesia está viva, que é necessária,
que é útil, que é constitucional, que é obrigatória e que garante uma série de serviços às populações, não só de São João da Madeira, mas qualquer outra. E, efetivamente, vê-se aí uns cartazes a criticar a Junta de Freguesia. Bem, é a única proposta de um candidato à Câmara, visível, e quem não se sente não é filho de boa gente, como se costuma dizer, mas, para além disso, é apresentar uma proposta que, para além de inconstitucional, põe em causa, obviamente, uma série de serviços que são prestados aos cidadãos de São João da Madeira e que, se assim fosse, simplesmente deixariam de existir. A Junta de Freguesia de São João da Madeira é efetivamente uma freguesia. A freguesia de São João da Madeira é uma freguesia muito particular, semelhante a mais 4, se não estou em erro, no nosso país, mas que se distingue, obviamente, de freguesias mais rurais, ou pelo menos longe do centro das cidades, mas que se assemelha, obviamente, às freguesias de centro de cidade. O papel da Junta de Freguesia de São João da Madeira não é diferente do papel da Junta de Freguesia da Feira, por exemplo. E, portanto, eu espero bem que não passe pela cabeça de ninguém acabar, extinguir uma série de freguesias espalhadas pelo nosso país. Portanto, eu queria agradecer, obviamente, as palavras da Dulce, não estou em erro, e os comentários que aqui fez, os elogios que aqui fez, não à Junta de Freguesias de Madeira, mas às freguesias e às juntas de freguesia em geral espalhadas pelo nosso país e que são fundamentais para esclarecer uma série de mal-entendidos e de informações erradas que aí se vão passando. Em relação à intervenção da Maria da Conceição, bem, claro que eu tenho que agradecer as palavras que me dirigiu, não só a mim, mas a todo o Executivo da Junta de Freguesia, mas não tem que nos agradecer. Nós estamos cá para isso, ok? A Junta de Freguesia existe, os autarcas são eleitos só para isso, que é para melhorar as condições de vida das suas populações. E, portanto, nós não fazemos mais que a nossa obrigação. É só para isso que aqui estamos. Falou aqui de duas iniciativas em particular, as idas às praias e os passeios que a Junta de Freguesia proporciona ao longo do ano. O passeio sénior e os passeios culturais. E que são, efetivamente, momentos muito importantes na vida das pessoas que dele usufruem. Para alguns, são a única altura do ano em que podem sair de casa. Para outros, são um simples motivo de convívio que têm dificuldade em obter durante o ano. Para outros, é uma saída normal, mas que também têm direito a ela e, efetivamente, estes eventos marcam e muito a vida dos fregueses de São João da Madeira. Nós fomos fazendo, ao longo deste mandato, algumas alterações. Bem, eu queria dar nota que nem o passeio sénior, nem o passeio cultural, nem as praias não são nenhuma medida nova instituída por este Executivo. Não são de todo. Já vinham de trás. O que nós fizemos foi, bem, desde logo, comunicar melhor e, dessa forma, chegar a um número maior de fregueses que não se conseguia chegar anteriormente e melhorar os serviços que são prestados. Há uma máxima neste Executivo, é uma máxima que me acompanha ao longo da vida profissional, política, autárquica, familiar, que é: nós todos os dias temos que procurar fazer as coisas melhor, com humildade, com simpatia, com um sorriso na cara, mas procurar melhorar. Se eu chegar aqui e achar que o vaso que está naquele canto fica melhor ali, bem, estou a melhorar pelo menos a aparência da sala. E essa é a máxima que nos conduz todos os dias. Melhorar diariamente. E foi isso que fizemos nestes 3 eventos. Nas praias, no passeio sénior e no passeio cultural. No passeio cultural, nas praias aumentámos o número de idas à praia. Nas praias nós aumentamos o número de praias em oferta. E no passeio sénior fizemos uma coisa que foi mero acaso, reconheço. Nós dividimos o passeio sénior em 3 por uma questão de prevenção na altura da pandemia.
E depois percebemos rapidamente que o passeio sénior ganhou qualidade. Não só por ser dividido em 3, ou seja, deixámos de transportar num só dia 1000 pessoas e passamos a transportar 300, menos confusão, mais qualidade e uma maior oferta de locais para irmos. Reduzimos, obviamente, as distâncias. Aquilo que os nossos séniores procuram não são viagens de autocarro, não são viagens longas de autocarro, muito pelo contrário, é cansativo. São curtas viagens de autocarro e o máximo de convívio possível. Seja a passear por uma cidade, que é aquilo que fazemos sempre, seja num almoço a confraternizar e a divertirem-se, a bailarem e a beberem um copo e a comerem e a namorarem com os seus amigos, a fazer aquilo que bem lhes entender. E foi isso que nós demos aos séniores. E foi isso que nós percebemos que é aquilo que eles pretendem. Reduzir o número de pessoas por dia, reduzir drasticamente a distância das viagens, permitindo uma maior confraternização, um maior convívio e um leque de destinos muito maior. Isso faz com que nós todos os anos consigamos oferecer um destino diferente a cada sénior desta cidade. E foi isso que fizemos e é isso que vamos continuar, obviamente, a fazer. Posto isto e terminando, agradecer à Dona Maria da Conceição, agradecer à Dulce as palavras e disponibilizar-me, obviamente, para qualquer dúvida que possa aparecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Damos então início ao ponto 2 da ordem de trabalhos, período de antes da ordem do dia. Questiono os membros desta Assembleia se alguém pretende usar a palavra. Pedro Neves. E temos apenas essa intervenção registada. Tem a palavra Pedro Neves do PSD. É PSD. Eu vou voltar a repetir aquilo que a lei nos diz, que é as coligações extinguem-se após a tomada de posse e, portanto, para efeitos data e para efeitos também, será PSD e CDS. Sra. Presidente, Sr. Presidente da Junta, minhas senhoras e meus senhores, só uma pequena nota, tenho que aproveitar o facto de ter que ser neste ponto, porque não poderia usar da palavra no ponto anterior, relativamente à intervenção que foi feita por uma freguesa sobre a importância e o papel das freguesias. É uma questão que me é particularmente cara e eu deparei-me com o cartaz ao chegar aqui, o cartaz que diz essa questão do taxo e diz essa questão do não fazer sentido nenhum uma freguesia, desconhecendo totalmente a lei e aquilo que ela diz, mas a beleza da democracia é esta, que até um burro pode ter opinião. E nós temos que aceitar isso. E, portanto, está tudo certo e as pessoas podem ter a sua opinião, ter direito a ela, desde que nos informemos todos, tenhamos uma capacidade muito maior de ver a pertinência que as freguesias têm antes dos municípios. Não há município sem que tenha sido freguesia primeiro. E esta é a base do trabalho para as populações começa aqui, não começa nos municípios, começa nas freguesias e no cuidado que se tem. Quanto ao taxo, como imagina, com as senhas de 12 euros que nós levamos de cada vez que há uma Assembleia, são umas 4 ou 5 por ano, isto é uma loucura, estou neste momento a viver dos rendimentos disso. Agradeço o facto de ter tocado num aspecto que é muito importante e ter vindo cá fazer isso, e deixo aqui uma questão a propósito disto. Aquilo que estamos a ver hoje, porque é a última Assembleia do mandato, era muito interessante que acontecesse ao longo de 4 anos. Porque nos últimos 4 anos, e para dar relevância a uma Assembleia, para dar relevância a uma freguesia, também é preciso que os fregueses queiram cá vir, se queiram manifestar e queiram participar. E têm direito a fazer isso, como a senhora acabou de fazer, e muito bem. E esta senhora também o fez, e muito bem. Têm é que vir durante os 4 anos, porque isso é importante, para nos ajudar a fazer melhor, para nos ajudar a trabalhar melhor, para que o nosso papel nas freguesias se cumpra e para que ele seja muito mais relevante. De resto, é a beleza da democracia, deixá-la funcionar, e depois é como a água e o azeite, aquilo não vai funcionar e há de se dissipar. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Não há mais pedidos de intervenção. Mais uma vez, apesar de não lhe ter sido dirigida nenhuma pergunta, o Sr. Presidente da Junta diz o regimento que tem direito a usar a palavra. Prescinde. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, o período da ordem do dia. Ponto 3.1. Vamos à votação da ata. Só dar aqui nota de que os membros Norlinda Lima, Raquel Mortágua, Rui Ferreira do Partido Socialista e
Luís... É isso que vou dizer. Luís Ferreira Neves estão em substituição e, portanto, só dar essa nota para efeitos também de ata. E na ata número 18 não podem votar Maria de Fátima Silva, do PS, Norlinda Lima pode, porque houve aqui uma troca, uma substituição, peço desculpa, Raquel Mortágua, do PS, Rui Ferreira, do PS, Pedro Neves, do PSD e Bárbara Pessoa, também do PSD. Posto isto, questiono se algum membro desta Assembleia pretende pronunciar-se sobre a ata, mantendo a tradição. Ricardo Queiroz. Senhora Presidente e restantes elementos aqui presentes, durante 4 anos eu vim aqui falar na questão das atas. Durante 4 anos eu bati-me no sentido de dignificar o que são os elementos que ficam escritos e a memória futura das intervenções minhas e de todos os meus colegas que aqui estiveram nesta Assembleia durante este tempo. Se em alguns momentos eu tive avanços, noutros tive retrocessos, esta responsabilidade é da mesa, na minha opinião. A mesa podia ter feito mais do que aquilo que fez. Eu não me conformo, se os elementos aqui presentes se conformam com a forma de se verem retratados nas atas, eu não me conformo e é por isso que venho cá falar outra vez. Já tivemos atas melhores, esta voltou para trás e não está bem, por isso eu vou votar contra, e o que eu desejo é que a próxima mesa tenha mais sensibilidade a este ponto e corrija as atas e ajuste as atas para elas terem uma lógica em quem as vai ler. Demoramos 10 minutos a ler uma ata, a ajustá-la serão mais 20 minutos no máximo, não é assim pedir muito a esta... Não. Há a transcrição, se nós depois quisermos ajustar, não demoramos assim tanto tempo quanto isso, eu acho que é um trabalho que é possível e dignifica o papel de todos que aqui estamos. Muito obrigada. Antes de, não insistindo mais pedidos de intervenção, dar aqui uma nota, até porque o comentário foi dirigido à mesa. A mesa sempre pautou o seu trabalho primeiro por respeitar todas as propostas e votações, obviamente, desta Assembleia e portanto, dar nota de que todas as suas intervenções foram registadas e, obviamente, e foi dito isto até na última Assembleia, quando do seu elogio, que muito me agradou, e destoou também, mas muito me agradou, tentamos sempre... Exatamente. Eu também vou ser, deixe-me terminar, por favor. Dar aqui nota de que sempre pautamos o nosso trabalho por tentar ser o mais correto possível. A ata não demora 10 minutos, a ata é um trabalho hercúleo, sobretudo da Beatriz, que ouve a gravação, para a gravação e corrige para ficar exatamente como foi dito. Muitas vezes os 10 minutos originam este tipo de situações que poderá não ser linear, peço desculpa, e exatamente como outro trabalho que já foi feito. Quanto à forma, sei que discordamos naquilo que deve ser, é uma questão de fundo. Espero também que quem venha a seguir consiga fazer um trabalho sempre melhor que o meu, essa é sempre a minha esperança. E também espero que o PSD apresente alguém que também faça o trabalho que o Ricardo faz de justiça e de correção das vírgulas. E, portanto, não existindo mais pedidos de intervenção... Tem então a palavra Beatriz Santos para uma intervenção. Boa noite. Começo por cumprimentar todos aqui presentes, sem fazer a discriminação aqui dos meus colegas do Executivo e também dos deputados presentes e o restante público e a comunicação social. Vou ser muito sucinta, isto é um tema às atas que me toca pessoalmente porque ao longo destes 4 anos tenho sido a responsável pela correção das mesmas. Quero mesmo salientar que a correção das mesmas não demora 10 minutos, se a Assembleia tem 4 horas, no mínimo nos mínimos a correção demora as 4 horas. Porque é ouvida a gravação, é corrigida a gravação e, quando é permitido, face ao tempo que existe, é feita uma releitura da correção. Por isso é que algumas, se calhar, podem vir melhor que as outras. E, efetivamente, nesta não houve essa tal correção, mas só para ficar registado que nunca demora só os 10 minutos, nem os 20 minutos. É, efetivamente, muito trabalho que é feito. Obrigada. Muito obrigada. Não existindo mais pedidos de intervenção, mais uma vez questiono do Sr. Presidente minimamente por cumprimento do regimento. Sr. Presidente, prescindo da sua intervenção. Passamos então à votação da ata. Questiono quem vota contra, quem se abstém.
peço desculpa, eu vou voltar a repetir porque vi mãos a meio gás. Quem vota contra? Também votas? Tu não podes, está bem. Registram-se os votos contra são 3 no caso, do PSD. Quem se abstém? Eu vou voltar... Mas o Pedro, eu vou voltar a repetir que do PSD os membros Bárbara Pessoa e Pedro Neves não podem participar na votação. Quem se abstém? Quem vota a favor? Não, eu também. E a Beatriz. A professora Norlinda esteve presente na última Assembleia. Creio que sim. Vou confirmar. Creio que sim. Sim. Estão registados em 4 votos a favor do Partido Socialista. Quatro não, 3, não é? Peço desculpa, 3, que a Beatriz não esteve presente na última ação. São então 3 votos contra, 3 votos a favor. A ata está aprovada com o voto de qualidade da Presidente da Assembleia de Freguesia. Declarações de voto. Não existindo declarações de voto, passamos ao ponto 3.2, apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, e tenho a palavra o Sr. Presidente para a apresentação do ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório, como habitualmente, retrata as atividades dos últimos meses, excluindo o mês em curso. Portanto, não apresenta qualquer atividade que tenha realizado durante o mês de setembro. Eu vou pedir... Esta é provavelmente a última intervenção que eu faço neste órgão, enquanto Presidente de Junta, neste mandato. Portanto, permitam-me que analise este relatório de forma um pouco mais exaustiva, sem fugir àquele que é o tempo a que tenho direito ao nível do regulamento, mas que o faça de uma forma um pouco mais exaustiva. Eu há um bocado disse que o nosso principal objetivo e obrigação é fazer algo pelos fregueses, pelos cidadãos. É dedicar o nosso tempo a melhorar as condições de vida. E foi isso que nós tivemos sempre em mente durante o mandato. Havia uma máxima quando aqui chegámos, que era: nós não vamos acabar com rigorosamente nada daquilo que está feito para trás e que estava em curso, a não ser raras exceções ou algo com o qual nós não nos identifiquemos de todo. Tirando isso, se acharmos que é útil, vamos manter. Mas vamos melhorar e vamos acrescentar algo àquilo que é a atividade da Junta. E foi isso que nos pautou nos últimos 4 anos. Pegamos em programas como a Picadinha, como o Passeio Sénior, como as idas às praias, o frigorífico solidário, entre outros, e tornámo-los melhores. Fizemos algo que permitisse que o programa fosse mais abrangente, mais útil, mais interessante para os fregueses. Mas depois fizemos coisas novas. Reforçámos o apoio na área da juventude. E está aqui também, neste relatório, o apoio que damos anualmente à Semana da Juventude, um programa organizado pelos ex-urbanos. Reforçámos o apoio aos bombeiros. Para além de o apoio à compra de medicamentos aos bombeiros, continuámos também a dar um apoio e reforçámos o apoio para a compra de presentes na altura de Natal aos filhos dos bombeiros, e todos os anos apoiamos os bombeiros com uma compra de equipamento. Este ano fizemos-lo com a compra de almofadas de alta pressão
num total de 7.076,56 €. Reforçámos o apoio na ação social. Reforçámos o apoio na cultura e lançámos programas novos que também estão presentes aqui neste relatório e que são realizados por norma na altura do verão. O Teatro à Varanda, os Sons à Porta, são já projetos de renome e que trazem as populações não só de São João da Madeira, mas de freguesias vizinhas, ao centro de São João da Madeira, dinamizando o centro, dinamizando a praça, dinamizando a restauração, dinamizando o comércio. Reforçámos o apoio ao desporto. Criámos, em conjunto com a Câmara Municipal e o Grupo Os Pupilos do Zé Tó, o Trail do Chapeleiro. Era uma proposta que tínhamos no nosso programa eleitoral, que a pusemos em prática, em conversa com os pupilos do Zé Tó, percebemos que também tinham uma ambição semelhante e lançamos-nos ao caminho. Ligámos à Câmara, reunimos com a Câmara, convidámos-os a participar também neste evento. Bem, e a Junta de Freguesia, posso até afirmar que foi quem deu o nome a este evento, que ainda este ano contou com mais de 900 participantes. O Trail do Chapeleiro, fomos nós que demos o nome ao Trail do Chapeleiro e que, junto com a Câmara Municipal e com o Grupo Os Pupilos do Zé Tó, levamos este evento avante e trazemos para os trilhos de São João da Madeira mais de 900 pessoas. Neste período que agora analisamos, falamos aqui da picadinha também, já falei do frigorífico solidário, do centro de fisioterapia, da sopa solidária, do CLAIM, que muito útil tem sido para os nossos migrantes, do apoio aos bombeiros, das idas às praias, já aqui foi falado também por uma freguesa, e que é um projeto, é provavelmente dos projetos mais impactantes nas pessoas. Nós, o ano passado, em conversa com alguns fregueses, há pessoas que não iam à praia há 20 anos. Nós vivemos a 18 km das praias, a 18 km, ainda por cima é sempre a descer. E havia pessoas que já não iam à praia há 20 anos. Não criámos o projeto, mas comunicámo-lo melhor. Fizemos chegar a informação a todos aqueles que possam ter interesse. A cadeira dentista, as matinés dançantes, um projeto novo também dedicado à população mais isolada e que o fazemos em parceria com a Santa Casa da Misericórdia. A oficina do idoso, que fizemos uma pequena adaptação, permitindo um valor maior na compra de equipamento e, portanto, uma maior procura por este serviço. A comemoração do Dia Mundial do Refugiado, que fazemos em conjunto com a Cruz Vermelha e que também tem uma importância muito grande, não só para esta população, mas para toda a população em geral. Reunimos com frequência com todas as associações que nos contactam, estamos presentes em tudo o que é evento de São João da Madeira, reforçamos o papel da Junta de Freguesia na sociedade. E há uma coisa que é fundamental. Há uma coisa que foi muito importante e que eu senti isso ao longo destes 4 anos. A Junta de Freguesia, o Pedro Neves referiu isso há um bocadinho, é efetivamente o primeiro contacto que o cidadão faz. É o primeiro local onde se dirige. Bem, não sei se é por ser de mais fácil acesso ou por entrarmos ambos pela mesma porta, mesmo que eu não quisesse conversar com ninguém, ao entrar eu passaria pelas pessoas. Portanto, as pessoas sabem que vêm cá e que têm alguém do Executivo para as ouvir, para conversar, para tentar resolver os problemas. E quando não nos compete a nós resolvê-lo, ou quando nós não conseguimos, fazemos a ponte com a Câmara Municipal, com uma associação, com uma EPSS, com os ex-urbanos, com a Cruz Vermelha, com os bombeiros, com a Santa Casa. Fazemos essa ponte. Não viramos as costas às pessoas. Nunca o fizemos. Reforçámos a nossa presença, e está também no relatório, na cidade do Jardim. Hoje é o ano em que... Este é o ano em que as pessoas vão à cidade do Jardim e procuram o stand da Junta de Freguesia. E ao procurar o stand da Junta de Freguesia têm informação sobre aquilo que nós fazemos, os serviços que nós prestamos, a ajuda, a colaboração,
o apoio que damos a todos os fregueses. Abrimos esta casa a toda a gente. Fazemos isso com frequência, para apresentar um livro, para fazer um colóquio, para promover uma exposição, fazemos-lo com frequência. Continuamos de forma diferente e, na nossa opinião, mais eficiente. Demos continuidade ao encontro de ilustração. É um evento importantíssimo na cidade, é um evento importantíssimo para esta Junta de Freguesia, é um evento muito importante para a comunidade dos ilustradores e das artes e demos uma nova dinâmica a esta iniciativa e passamos também a marcar presença numa iniciativa recente, que não é organizada por nós, mas na qual nós estamos presentes, que é a Feira do Livro, e onde estamos presentes com o tema da ilustração. Mostrar a ilustração, mostrar os livros ilustrados, estarmos junto das pessoas. Continuamos a apostar também na cultura conjunta, um programa levado a cabo com a Câmara Municipal e com a Associação de Jovens Ex-Urbanos, e que consiste na oferta de transporte e entrada numa programação cultural, por norma, fora de São João da Madeira. Este é o relatório destes últimos 3 meses, espelha um bocadinho aquilo que nós fizemos ao longo de 4 anos, espelha um bocadinho também a importância e o papel da Junta de Freguesia junto do território, junto dos fregueses, junto dos cidadãos e também junto daqueles que, não sendo sanjonenses e não vivendo cá, escolhem São João da Madeira para trabalhar, para comprar, para passear, seja para o que for. E também para esses a Junta de Freguesia está aberta, também para esses a Junta de Freguesia está sempre disponível e qualquer membro do Executivo sempre o fez ao longo destes últimos 4 anos. Permitam-me só fazer este pequeno parêntese e, para terminar, dizer-vos que me deu muito gozo ser Presidente de Junta. Dá-me muito gozo ser Presidente de Junta. É altamente satisfatório poder fazer algo pela nossa terra, pela nossa cidade, pela nossa freguesia, pelos nossos fregueses. É muito satisfatório fazermos algo e esse trabalho ser reconhecido pela comunidade como algo de bom e de útil. Termino este mandato de coração cheio, termino este mandato com o sentimento de dever cumprido, termino este mandato com vontade de continuar a fazer mais. E apelo, obviamente, reforçando aquilo que o Pedro Neves também disse, apelo a que haja cada vez uma maior participação por parte dos fregueses, nesta Assembleia, nas reuniões de junta, que também são abertas ao público, porque só assim é que isto cresce, só assim é que a nossa cidade se desenvolve, só assim é que a nossa cidade vai para a frente. Se nós estivermos fechados lá em cima, no primeiro andar, no meu gabinete, não ouvir ninguém, bem, tornamos-nos limitados e toda a nossa ação se torna medíocre. E, portanto, eu convido-vos a desafiarem os autarcas na Junta de Freguesia, na Assembleia de Freguesia, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal. Convido-vos a questionarem os autarcas, convido-vos a criticarem os autarcas. É assim que nós crescemos e nós crescendo ganha toda a população, ganha todo o concelho, ganha a nossa cidade. Muito obrigado e foi um prazer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Questiono os membros desta Assembleia quem pretende inscrever-se neste ponto. Afonso Alves, Pedro Neves. Não temos mais pedidos de intervenção. Tem a palavra então Afonso Alves, do Partido Socialista. Ora, muito boa noite. Permitam-me hoje fazer diferente. Esta é a minha última intervenção nesta Assembleia e, por isso, quero, antes de mais, saudar os membros da bancada da oposição. Sei que, ao longo destes 4 anos, tivemos debates e posições distintas. Mas em cada divergência houve sempre respeito
e por isso impõe-se dizer que foi um gosto partilhar convosco esta sala. E se é verdade que divergimos aqui dentro, também é verdade que partilhamos muito mais do que divergências. Partilhamos projetos e partilhamos lutas em comum, sempre com a ideia de fazer o melhor para São João da Madeira. Cumprimento também os meus colegas da bancada do Partido Socialista, os quais quero deixar uma palavra de enorme apreço. Juntos fomos a voz dos sanjoanenses. Valorizámos o que tinha que ser valorizado. Lançámos questões quando era preciso fiscalizar. E estivemos sempre atentos, sempre presentes. E isso faz parte do que somos. Um partido que governa, mas que nunca deixa de escutar e de defender todos aqueles que nos elegeram. E se nós debatemos, discutimos e propusemos, foi também porque houve quem conduzisse este espaço com rigor e imparcialidade. Cumprimento assim a Presidente da Mesa, Ana Rita Pereira. Não poderia deixar de reconhecer a forma exemplar como conduziu os trabalhos desta Assembleia, com a exigência que ela impõe, mas também com o equilíbrio e a serenidade que só o bom senso dá. A sua presidência dignificou este órgão e dignificou a democracia local. E claro, não poderia deixar de cumprimentar o Executivo da Junta de Freguesia, porque é na vossa ação que as decisões políticas ganham vida no dia-a-dia dos sanjoanenses. Senhor Presidente da Junta, Rodolfo Andrade, e demais Executivo, é impossível não deixar registado o caminho feito nestes 4 anos. Um caminho marcado pela proximidade, pela atenção e pela disponibilidade constante para os sanjoanenses. Não se limitaram a manter o que já existia. Melhoraram-no. Projetos queridos da nossa freguesia, como a Picadinha, o Passeio Sénior ou o Encontro de Ilustração, ganharam nova energia e nova qualidade. Mas, ao mesmo tempo, nasceram iniciativas que hoje são motivo de orgulho para a freguesia e com um enorme potencial de futuro. O Sons à Porta, o Teatro à Varanda e o próprio Trail Chapeleiro são sinais claros de inovação, de dinamismo e de aposta na cultura e na nossa comunidade. Essa proximidade de que tanto falo não se medeu em discursos, mas em gestos concretos, no reforço ao apoio social, na solidariedade que chega através da sopa solidária, do frigorífico solidário e até mesmo do centro de fisioterapia, no apoio permanente aos bombeiros, às associações e às nossas festividades, no transporte que serve agora de forma justa e igualitária todos os fregueses, na cultura que saiu à rua, na mão na qual se estendeu aos idosos, às escolas, às famílias e aos imigrantes que escolheram São João da Madeira como casa. Este Executivo mostrou, em cada medida e em cada iniciativa, que governar é estar próximo dos sanjoanenses. Próximo para ouvir, próximo para apoiar, próximo para resolver. Foi, sem dúvida, um Executivo atento, justo e verdadeiramente próximo dos sanjoanenses. E é isso, acima de tudo, que deve ficar para a memória destes 4 anos de trabalho. Mas, no final de contas, todo este esforço só tem um destinatário: os sanjoanenses. E a eles, cumprimentando-os, deixo a minha última e mais importante palavra. São os sanjoanenses que dão sentido a esta Assembleia, que dão sentido à Junta de Freguesia e que dão sentido à política local. É pelos sanjoanenses que aqui estivemos e é por eles que aqui continuaremos a estar. Há 4 anos, os sanjoanenses confiaram no Partido Socialista para governar a freguesia. Confiaram esperando o melhor. Hoje, olhando para trás, podemos dizer que essa confiança foi honrada. Foi honrada com trabalho, foi honrada com justiça e com espírito de comunidade. Eu despeço-me hoje deste órgão com gosto pelo que foi feito e com confiança no futuro. E espero que os sanjoanenses renovem essa confiança. Porque sei que com o Partido Socialista a freguesia de São João da Madeira continuará a ter uma junta próxima, uma junta justa e uma junta dedicada. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra Pedro Neves, do PSD. Sr. Presidente, eu vou-lhe pedir aqui um bocadinho de condescendência, porque eu vou tentar fazer um mix. Está à vontade. Hoje eu prometo. Ponto 1 é dar cumprimento ao ponto e falar de algumas coisas da informação escrita.
E ponto 2, esta não é só a minha última Assembleia do mandato, é a minha última Assembleia ponto, porque eu não sou candidato a nada e, portanto, meti a pré-reforma relativamente à política e vou mesmo deixar e, portanto, queria dizer aqui 2 ou 3 coisas dos últimos 4 anos. E passaram-se 4 anos desde que em 2021 os sanjonenses escolheram quem queriam à frente da sua junta de freguesia. E não nos escolheram a nós. Escolheram o Partido Socialista. E a democracia tem também esta beleza. É o povo que decide. E nós aceitamos e continuamos. Mas permitam-me recordar que quando nós nos apresentamos, não viemos com generalidades, trouxemos 5 medidas concretas. Na altura, quando me candidatei a Presidente da Junta de Freguesia, tinha, a par daquilo que é a gestão corrente e as iniciativas que existiam, 5 medidas concretas, 5 medidas estruturantes, 5 medidas para transformar aqui o paradigma da freguesia. Aquilo que nós queríamos fazer era o Mercadinho dos Milagres, os circuitos pedestres pedonais com roteiros para quem cá vive e para quem nos visita, um parque de arborismo no Parque Nossa Senhora dos Milagres, um clube de programação informática para crianças e jovens na Biblioteca de Fundo de Vila e a criação da Casa da Ilustração na Casa do Padre no Parque Nossa Senhora dos Milagres. Eram 5 ideias claras e execuíveis e pensadas para serem desenvolvidas em 4 anos. Mas os eleitores quiseram outro caminho e nós respeitamos. E a verdade é que, quer fosse no Executivo, quer fosse na oposição, nós estávamos preparados e vínhamos para fazer política de outra maneira. E foi o que fizemos. Fizemos uma oposição diferente daquilo que era prática corrente até à época, cooperante. Nós fomos uma oposição cooperante e construtiva. Nós alertamos quando foi preciso alertar, aplaudimos quando foi preciso aplaudir e quando foi justo aplaudir, viabilizamos iniciativas que nós consideramos boas para a freguesia e criticamos. E quando criticamos, criticamos com firmeza, quando entendemos que as coisas não estavam bem. Foi esta a nossa forma de estar. E permitam-me que foi inédita em São João da Madeira. E eu tenho que deixar aqui algumas palavras de reconhecimento. Em primeiro lugar, à Presidente da Assembleia. Como bem sabem, ela também é um órgão que me é particularmente querido. Depois da professora Norlinda, eu tive o privilégio de presidir a Assembleia de Freguesia e tenho a Rita. E, portanto, a Rita liderou sempre esta Assembleia de Freguesia de forma séria e aberta na condução dos seus trabalhos, apesar das benditas atas que nós nos debatemos sempre. Aos membros do Partido Socialista, que connosco souberam manter debates vivos, mas respeitosos. Nós tivemos, como tu disseste muito bem, diferenças profundas, mas mostramos que é possível debater sem insultar, divergir sem destruir. E isso, minhas senhoras e meus senhores, é um exemplo que devia ser exportado para Lisboa. Mas vamos ao Executivo. O Sr. Presidente apresentou aqui o seu balanço, com a eloquência que lhe é reconhecida, nós escutamos e reconhecemos que houve mesmo coisas bem feitas. Mas também houve erros e falhas, muitas falhas. Acontece. E eu percebo e compreendo que ele se tenha focado nas coisas que tiveram muito bem, mas eu vou dar aqui alguns exemplos daquilo que teve menos bem nestes 4 anos. É que em praticamente todas as assembleias houve documentos a chegarem com erros, com falhas e com gralhas. E quando nós apontávamos os erros, aquilo que era expectável era a aceitação e a humildade, mas recebíamos ou indiferença ou ataque. E em vez de se assumir muitas vezes os erros, preferiu-se sempre atacar a oposição. Foi uma escolha, ainda que eu acho que não tenha sido a escolha certa muitas vezes. E da mesma maneira que elogiamos o Sons à Porta ou o Teatro à Varanda e fizemos-lo publicamente nas assembleias, elogiando várias vezes porque é uma boa iniciativa, também tivemos que criticar falhas gritantes. Falou-se tanto dos tanques de São João da Madeira, que era uma bandeira de campanha, património local, 4 anos de promessas e ao fim de 4 anos, 2 tanques recuperados. Isto não é só insuficiente, é simbólico. É a prova que o discurso, neste caso, foi muito maior que a obra. E o mesmo com a fruta social. É que nesta mesma informação do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, só neste ano, em 8 meses de projeto, houve 2 colheitas e uma entrega. E silêncio. Nenhuma linha na informação do Presidente. Porque quando corre bem escreve-se um capítulo inteiro, quando corre mal finge-se que não aconteceu. E mais, logo no início do mandato, e foi alertado para isso, a Presidente decidiu, com toda a legitimidade, transformar os encontros internacionais de ilustração em Bienal de Ilustração.
E ainda assim conseguiu complicar mais, manteve a numeração antiga. Em 2024, por exemplo, o que seria a 15ª edição do encontro passou a ser chamada de 15ª Bienal. Resultado, hoje facilmente quem não for de São João da Madeira acha que a ilustração foi criada em 1994 e estamos com 30 anos de Bienal. É apenas um detalhe, talvez, mas os detalhes importam, porque mostram se houve oposição ou se insiste em ter razão mesmo quando não se tem. Meus estimados amigos, este mandato mostrou duas formas diferentes de fazer política. Uma feita de algumas promessas, alguns bons resultados e alguns pequenos resultados, e outra a nossa, que foi feita de respeito, cooperação e transparência. E é em nome dos sanjonenses que eu digo, cumprimos o nosso papel de oposição com dignidade. Nós fizemos-lo de cabeça erguida, olhos nos olhos, sempre fiéis àquilo que nós acreditamos. E termino com uma nota pessoal. Cessam as minhas funções de autarca, eu não serei candidato a nenhum órgão autárquico nos próximos 4 anos. Foi uma honra, uma enorme honra estar ao serviço da freguesia. Foi uma honra debater, discordar, construir, uma honra servir São João da Madeira. Desejo-vos a todos os maiores sucessos. Desejo que os sanjoanenses tenham sempre a melhor das freguesias, porque para nós, e para mim em particular, São João da Madeira tem mesmo de ter e de ser a melhor cidade do país. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Não existindo mais pedidos de intervenção, questiono se o Presidente da Junta se pretende usar da palavra. O Sr. Presidente da Junta prescinde. E eu, antes de passar à leitura da minuta, e sendo também esta a minha última Assembleia, ainda neste ponto, porque ainda me é permitido, e com a minha própria autorização vou quebrar o protocolo e não me vou pronunciar sobre o documento, não o fiz até então, não será hoje que vou quebrar a tradição, mas permitam-me alguns agradecimentos e também dirigir-vos umas palavras. Antes de mais, e porque sem eles toda a logística não é possível, agradecer aos funcionários da Junta de Freguesia, particularmente à Teresa Pinto pelo apoio de secretariado desta mesa, à comunicação social, que foi dando eco também aqui àquilo que se foi passando, e não sendo da comunicação social, mas sendo uma pessoa imprescindível para que a comunicação social pudesse também comunicar aos fregueses que não se dirigiram às nossas sessões, agradecer ao Sr. Manuel Neves a presença sempre presente, passa a redundância, e de sempre, e que nunca falhou, será certamente, a seguir a mim, a pessoa com mais presenças nesta Assembleia. Também à Casa da Criatividade, o apoio técnico que foi dado. Obviamente à Junta de Freguesia, também pelo apoio dado à concretização destes trabalhos e, obviamente, aqui aos membros desta Assembleia. Ao PSD, pelo respeito que sempre demonstraram pela pluralidade de ideias e para comigo em particular, e ao PS por terem também embarcado nesta dinâmica que implementamos aqui, sempre de respeito, de liberdade, mas de respeito pela divergência. Acredito mesmo que é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa, e fomos todos prova disso. Dar também aqui a nota de que se a política não nos une, não sei de facto o que é que nos pode tornar a todos pessoas melhores sem ser o diálogo e a política, e esta freguesia em concreto mostra-nos que isso é possível. E também agradecer-vos o suporte que me foi dado num período mais difícil da minha vida, e sentido de todos, sem exceção de cor política, e portanto também deixar-vos aqui essa nota de agradecimento. Provamos todos aqui que o escrutínio, a partilha de ideias e o debate engrandecem e tornam o trabalho da freguesia um trabalho ainda melhor. Desprezar a importância das freguesias e da nossa freguesia em particular é não reconhecer a importância de um trabalho olhos nos olhos, próximo, que é isso que a política deve ser. Tratamos-nos todos ao longo destes 4 anos com elevação e elevamos ainda mais aquele que é o órgão Assembleia de Freguesia, e por conseguinte elevamos mais o trabalho da Junta de Freguesia e, por consequência inata, demos o melhor à nossa freguesia. Todos, sem exceção. Que esta casa continue a ser palco da pluralidade de ideias, mas sobretudo continue a ser um palco de debate democrático e livre. Que no fim continuemos a casa da democracia mais próxima, porque os sanjoanenses ganham todos muito mais.
Foi, sem dúvida, um dos maiores privilégios da minha vida, uma honra terem-me confiado por unanimidade esta nobre missão. Espero ter estado não à altura, mas ao nível desta freguesia, que é, sem dúvida, a maior do país. E muito obrigada a todos, foi mesmo um privilégio. Posto isto, estamos em condições de especial leitura da minuta, acho eu, Beatriz, podemos? Registrar a sua intervenção. Sim, por favor. Aos 26 dias do mês de setembro de 2025, reuniu-se a Assembleia de Freguesia em sessão ordinária para a apreciação dos seguintes pontos da ordem de trabalhos constantes da respectiva convocatória. Ponto número 1, período de intervenção do público. Ponto número 2, período de antes da ordem do dia. Ponto número 3, período da ordem do dia. Ponto 3.1, apreciação e votação da ata número 18 de 26 de junho de 2025. 3.2, apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia. No ponto número 1, período de intervenção do público, intervieram a Sra. Maria Dulce Carvalho sobre a importância da Junta de Freguesia e interveio também Maria da Conceição de Oliveira Costa para agradecer à Junta de Freguesia. Por fim, interveio o Presidente da Junta. No ponto número 2, período de antes da ordem do dia, registrou-se a intervenção de Pedro Neves, do PSD. No ponto número 3, período da ordem do dia, 3.1, apreciação e votação da ata número 18 de 26 de junho de 2025, intervieram Ricardo Queiroz, do PSD, e Beatriz Santos, do Partido Socialista. Seguiu-se a votação da ata, com 3 votos contra do PSD e 3 votos a favor do Partido Socialista. A ata foi aprovada com o voto de qualidade da Presidente da Assembleia. Ponto 3.2, apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia. Tomou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia para a apresentação do documento. Intervieram Afonso Alves, do Partido Socialista, Pedro Neves, do PSD e, por fim, a Presidente da Assembleia. Questiono se algum membro desta Assembleia pretende pronunciar-se sobre a minuta. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade e a sessão dá-se por encerrada às 22h40. Uma boa noite a todos. Unanimidade, 22h40. Bárbara, não vai.